Olá, obrigada a você que se interessou por fazer um curso meu. Eu vou te explicar as possibilidades. Eu tenho 3 módulos que são o curso Tântrica Taoísta, Nuru Tântrica e Dark Tantra. Eu, na verdade, dividi em 3 temas, porque às vezes as pessoas preferem... Ela já fez um curso de massagem tântrica, então ela quer uma especialização, ela quer só aprender o Dark Tantra, ou ela quer somente a Tântrica Taoísta, ela não se interessa pelo Dark Tantra nem pela Nuru Tântrica. Ou ela quer especificamente a Nuru Tântrica, ela não quer o Dark e não quer também a Tântrica Taoísta. E também porque aquela pessoa que quer fazer uma formação, ela faz mais especificamente em módulos. E assim ela consegue ir se aprofundando aos poucos. Então, as 3 funcionam como módulos, tá? E tanto faz se você quiser começar pela Nuru, pelo Dark ou pela Tântrica Taoísta. Qual a diferença entre os 3? A diferença. Elas têm aplicabilidade para situações diferentes. A Tântrica Taoísta, ela é, por exemplo, a que tem a função mais pura do Tantra. Ela é a mais ritualística, a que mais se aproxima dos pujas. Pujas são os rituais tântricos, a essência do Tantra. E é a que se aplica mais às disfunções sexuais. A maior número, tá? Não que as outras 2 também não se apliquem, mas, por exemplo, a ejaculação precoce, no caso, é a Tântrica Taoísta. As outras 2 não se aplicam a esse caso. E também a traumas e bloqueios, para a maioria dos casos de traumas e bloqueios e abusos, é a Tântrica Taoísta. Maioria. A Tântrica Taoísta, dificilmente ela tem uma contraindicação, dificilmente. Então, ela é a mais assim, universal de todas, tá? Ela é a base de sustentação das outras 2. Porque as outras 2, elas vão terminar com a técnica da Tântrica Taoísta. O que difere é que, por exemplo, o Dark Tantra, ela não tem o início. Ela é completamente diferente. Praticamente metade da sessão Dark Tantra não tem absolutamente nada a ver com a Nuru e nem com a Tântrica Taoísta. Só o final se assemelha com as 2, tá? Com as técnicas da Tântrica Taoísta. Então, você fazendo o curso de Tântrica Taoísta, ele ajuda nos outros 2. Muito bem. E vice-versa, né? Porque as técnicas são iguais nos 3. Agora, vamos lá. Então, ele é o que mais aborda a parte teórica do Tantra, a essência do Tantra, essa espiritualidade do Tantra e os aspectos terapêuticos da sessão tântrica. Essa é a Tântrica Taoísta. Ela não tira roupa, por exemplo, ela não tem tanta proximidade física com quem vai receber. A Nuru Tântrica. A Nuru Tântrica, ela é indicada para disfunção erétil e baixa libido. Porque ela tem essa conexão, mas ela é uma Tântrica Taoísta avançada. Porque você tira a roupa, então você tem essa conexão mais próxima de quem vai receber. Essa é a diferença. Então você cria um ritual mais próximo de quem vai receber. Então ela é uma sessão Tântrica Taoísta avançada. Tanto que, por exemplo, quando eu pego um cliente que vem e eu pergunto, você já recebeu uma sessão tântrica? E a pessoa diz que não, dificilmente eu vou recomendar a Nuru Tântrica ou o Dark Tantra. Normalmente eu recomendo a Tântrica Taoísta. Então vamos começar com a Tântrica Taoísta, para ser o primeiro passo, para não já de cara com algo já avançado, né? Então vamos começar devagar, né? Devagar assim, sutil, né? Vamos quebrando o gelo aos poucos, né? Porque eu já ficar nua, eu já abraçar a pessoa, né? Com o meu corpo, eu acho já um pouco íntimo, né? Então vamos indo devagar, né? Save the best for last, né? Vamos deixar o bom pro final, né? Então, é isso.
Então, a Nurutântrica é como se a gente tivesse o primeiro, o segundo, o terceiro colegial, né? Repetindo, não que a Tântrica Taoísta, seria injusto dizer que, por exemplo, você tem o hambúrguer, o cheeseburger e o x-salada, né? Querendo dizer que uma é mais simples, a outra é mediana, ou tipo, como se eu quisesse dizer medalha de bronze, prata e ouro. Não tô querendo desmerecer a sessão, nem a complexidade da sessão também, mas são realmente finalidades diferentes e tem complexidade diferente? De certa forma tem, porque sem dúvida nenhuma as outras duas dão mais trabalho em realmente graus diferentes, tá? Sem dúvida nenhuma que a Nuru dá mais trabalho e o Dark dá mais trabalho do que as outras duas. Isso a gente também tem que ser justo, tá? Mas, de certa forma, eu, por exemplo, me dou energeticamente muito. Em compensação, quando eu vou fazer uma Tântrica Taoísta. Coisa que eu me dou menos nas outras duas. Nas outras duas eu me dou mais fisicamente, assim, performaticamente. Nas outras duas é mais performance. Agora, na Tântrica Taoísta é essência, é alma. Percebe a diferença? Então é meio que você incorpora, né? É espiritual. A Tântrica Taoísta é espiritualidade, é pra dentro. É pra dentro, tá? Ela é sensibilidade. Ela é espiritualidade. Agora, a Nurutântrica, ela tem a espiritualidade, mas ela tem performance dança, ela tem esse movimento, ela tem esse envolvimento, essa conexão, sabe, essa coisa do pegar junto e dançar junto ali, desse abraço com óleo. Como se fosse um jiu-jitsu, né, assim, mais amoroso, né? Mas é um trecho só, né? E a Dark, ela tem uma performance. Ela tem uma parte bem lúdica, teatral. Quase como se fosse quase como se fosse quando você faz me fugiu o nome agora, mas quando você faz uma constelação familiar. Quando você faz uma constelação familiar, daquelas que você encena com atores e que você recria todo um cenário e que você põe ali todas as pessoas juntas, e quem sabe do que eu tô falando tem noção. O Dark é isso, você traz você cria uma cena, e da cena evolui para outras situações que vão culminar numa sessão tântrica. Então, ele é evolutivo, ele é muito artístico, né? Então, ele é incrível, assim. Ele não é qualquer um que está preparado para fazer uma sessão Dark Tantra, assim, não é qualquer um. Você tem que ter dom, você tem que ter essa criatividade, você tem que ter você tem que ter essa aptidão, né? Então, por isso que também a gente separa. E é uma tríade. Essa tríade, como tudo no mundo esotérico, místico, é 3, né? O 3 é um número muito forte, né? A trindade, né? Aqui não podia ser diferente, eu só me dei conta depois. Você vê que, de verdade, por Deus que está no céu, é algo que foi muita coincidência, uma feliz coincidência. Eu acho que foi até... foi um sinal isso para mim, pessoalmente, de alguma forma, que houve essa separação em 3. Para mim, desde o início foi assim, em 3. Muito embora, depois eu acabei... esses são os 3 principais, tá? Muito embora eu tenho outros subcursos, assim, de especialidades, tá? Assim, que eu também vendo como workshops, que você pode depois fazer como especialidades, assim, como pós-graduações e para te dar mais especialidades, assim como na medicina você tem, né? E não deixam de ser medicinas eles, né? Só que são medicinas de energia, medicinas holísticas que a gente tá falando aqui, né? Eu tenho o de dominação, tenho o de massagem prostática, que
Para mim, todos eles, sou suspeita para falar, são super importantes, porque eles têm os seus aspectos. Todos eles você pode ter aplicabilidade tanto para a vida privativa, pessoal, quanto profissional. Vai muito de como você quer levar. Tem pessoas que fazem o curso, engavetam o certificado. Agora tem gente que abraça e traz para a vida pessoal, e isso dá muitas transformações, da mesma forma da vida profissional. Você pode pegar partes disso e algumas você aplica na sua vida profissional. Ou você abraça mesmo e isso te traz muitas transformações. E espero que traga. Porque tudo o que eu estou ensinando foi exaustivamente estudado, pesquisado e botado em prática. E colocado à prova de que realmente funciona. Eu jamais iria ensinar algo que eu não soubesse, eu não tivesse certeza de que funciona. Porque tudo que eu criei foi algo que eu vi resultado. Então, porque muitas coisas que me foi ensinado que eu testei e não vi sentido, eu não replico. De verdade, por mais que me ensinaram, faça isso, e eu fiz, e não vi que não fazia sentido, porque não via resultado. Pra que eu tenho que fazer isso? Não tô vendo nada, entendeu? Eu não repito, não repasso. De verdade, não repasso porque não vi o menor porquê de fazer aquilo, né? Eu sou muito crítica, de verdade. Então, porque o Papa falou, o fulano, o Einstein falou, o Lacan falou, o Reich falou. Se eu vejo que não tá funcionando, eu não vou fazer. Não vou fazer. Pode funcionar para suíço, alemão, holandês, para latino-americano não funciona. E há uma diferença brutal de cultura. E muitos mestres não estão vendo isso. E isso está no meu livro, tá? Então, mas isso é um papo para um outro vídeo. E eu não vou ficar aqui ensinando vocês coisas que não fazem sentido. Então eu tenho a massagem prostática, tenho a dominação, principalmente porque a dominação, eu sou dominadora desde 2009, vivenciei isso na minha vida pessoal, depois profissional. Então eu passo pela doutrina, passo pela prática, explico os fetiches mais usados. Depois eu explico o que é sadomasoquismo, mas não só sadomasoquismo, mas dominação, submissão, como modo de vida, como profissão. Demonstro os fetiches mais usados, a prática, a gente pratica, te ponho para praticar alguns, te mostro como é que você faz algumas técnicas, passo pelos assuntos principais. Enfim, eu vou falar sobre segurança, contrato, negociação, os tópicos mais importantes. Se você entrar em contato com a minha assistente, Alex, ela passa todo o conteúdo programático que eu passo pelo assunto. Em algumas horas, eu vou te passar por todo o conteúdo programático e você, aliás, em todos os meus cursos, a gente só encerra quando você se deu por satisfeita ou satisfeito. E depois, a mentoria estou acessível para tirar qualquer dúvida que você tenha. Não lembro, não ficou claro, surgiu um novo assunto, Mari, tem mais isso. E outra coisa, depois, se você quiser recapitular, eu estou à sua disposição. Isso significa o quê? Eu realmente quero que você aprenda. Então, quando eu tiver um novo curso, eu vou entrar em contato com você e vou te falar, você quer vir assistir? Essa outra pessoa está fazendo um curso do mesmo tema que o teu. Você não quer vir assistir para recapitular, rever a matéria? Porque para mim não custa nada. Eu estarei falando para a pessoa, você pode ouvir tudo de novo, entende? Então assim, de repente pode ser até um modelo para receber ali, né? Para sentir, aproveitar e sentir, receber a massagem, receber a técnica. Aproveita e sente na tua pele, no teu corpo, como é aquilo que do que lhe foi ensinado, porque receber ajuda muito a entender. É muito importante. Então, você será convidada para vir aqui mais vezes, pode ter certeza disso. Você vai receber, assim que terminar, se você não receber, entre em contato e nos avise. Mas é de praxe você receber um recadozinho da Alexa, que é a minha assistente, que inclusive ela tem outro trabalho e ela paralelamente presta serviço para mim. Então, nos perdoe se às vezes ela demora um pouquinho para responder.
ela manda um recado padrão, um texto, com a playlist, com os materiais que eu usei, o óleo, tudo que eu usei, acessórios, indicação onde você compra, os sites e tal, tudo. E aí ela te pede, me envia um e-mail para eu te mandar o material em PDF, lá. Às vezes as pessoas não leem tudo e não mandam, daí reclama, fala, ela não mandou o material. É, porque você não mandou o e-mail. Então, porque a pessoa não leu, estava escrito lá que era para mandar um e-mail. Então, por favor, leia, tá? Outra coisa, se você fizer uma avaliação sobre nós no Google, tire um print e nos mande, que aí você vai ganhar livros do Kindle, que é livros em PDF, do Mantak Chia, que é o Orgasmo Múltiplo do Homem, e tem um outro livro, que é o Orgasmo Múltiplo da Mulher, que são livros interessantíssimos, que a gente dá de presente, livros em PDF, e tem mais um, que é o da Serpente, que é um dos livros mais recomendados sobre Tantra, do guru indiano, do Rajarshinandi. Ele é o livro que ele mais recomenda, que mais tem credibilidade sobre massagem tântrica, sobre o Tantra, na verdade, né? Não é sobre massagem tântrica, sobre o Tantra. E a gente tem esses livros em PDF. E a gente presenteia quem fizer avaliações, porque a avaliação pra gente é muito importante. Só que a gente só manda pra quem mandar o PDF, o print, tá bom? Isso nos ajuda demais. E a gente torce pra vocês recomendarem aí. A gente aluga sala por hora. A gente aluga para eventos pessoais, particulares, ensaios, gravações, a Imperion, né? E os jardins também. Não precisa ser só para profissionais. A gente aluga sala para você fazer troca de massagem, para você presentear a crush, o crush. Enfim, recomende, tá? É um ambiente tântrico seguro para você, inclusive, falar, eu vou te receber lá na escola onde eu fiz o curso, então é um ambiente seguro, tá? Nós somos o único curso que dá toda essa assistência, inclusive com documentos jurídicos para você pedir para a pessoa que for receber assinar. A gente dá toda essa assessoria, a gente tem esse cuidado, né, de explicar esses aspectos de segurança, de consensualidade, de cuidado que tem que ter, de biossegurança, enfim. A gente procura dar essa visão completa para quem está aprendendo, que não é só meditação, não é só técnica, não é só, né? Tem vários reflexos aí, né? Reflexos jurídicos e etc. De saúde, né? Também. A massagem prostática é saúde pública, que a gente ensina de forma prática, porque não é só colocar o dedinho e balançar. É muito mais do que isso, assim como dominação não é só chegar, chamar e xingar e bater. Tem gente que acha que é só isso, aí dá 10 minutos já não sabe mais o que fazer. E não é definitivamente, não é só isso. É muito mais do que isso, é uma arte. E nós temos também o curso de relaxante taoísta, que é o método que eu adaptei a massagem relaxante para preparar o corpo físico para a massagem tântrica. Porque mundialmente, a massagem tântrica, ela é só o toque sutil antes da massagem genital. E eu considero muito importante a preparação do corpo físico para daí ir para o corpo energético. E aí eu ensino como se faz isso, com o curso de massagem relaxante taoísta. E aí eu foco muito nessas técnicas, porque especificamente esse curso precisa de um curso só para isso, a parte do curso, dos outros cursos, porque eles são técnicas de manobras, a gente tem que entrar muito na parte da ciência do corpo, indicações da massagem e não, porque pessoas com trombose, por exemplo, e a gente tem que explicar para você detectar quais são os casos que você não pode fazer movimentos de deslizamento, porque pode soltar coágulo e aquilo pode levar a pessoa a um quadro de risco de vida. Enfim, você tem que encaminhar para um médico, então as contraindicações de massagem e tantos outros, né, assim, de você identificar em que momento que você deve ou não entrar com manobras. Então, quais casos são contraindicados à massagem? Então, é a ciência do corpo, porque a massoterapia, ela é muito importante, ela faz parte da medicina hoje em dia, tá? Então, é isso. E é isso, pessoal.
agradeço o interesse, a gente facilita o pagamento no cartão de crédito, a gente dá desconto para pagamento à vista. Nós damos a apostila em PDF, nós damos o vídeo para vocês. A gente pede que não compartilhem, porque isso tem reflexos jurídicos, nós temos um departamento jurídico, e que a gente é bem rigoroso com quem não respeita, e a gente tem como saber se isso vazou ou não, porque o e-mail nos avisa quando outra pessoa acessou o material. Porque só aquele e-mail teve autorização para acessar aquele material. E se outro e-mail tentou, a gente recebe um alerta, tá? E também, valorize o que você aprendeu. Você pagou. Você esteve aqui. Então, isso é mérito seu, tá? Então, é isso. Gratidão por confiar no meu trabalho. Foram anos de estudo, muita pesquisa. Mudou a minha vida, espero que mude a sua. Eu fiz vários, e comecei com um. E quem for na escola vai ver quantos diplomas, quantos certificados eu tenho na parede. E ali não estão todos. Eu tive cursos que eu fiz que não me deram certificado, mas tá tudo bem, o que importa é o aprendizado que eu tive. Fora o que eu já estudei, lendo livro, assistindo documentário, enfim, estudando por conta, né? Treinando, mas a satisfação e o retorno que eu tive do universo, porque o Tantra é isso, ainda mais o Tantra. O Tantra, você mexe com energias, com as divindades, e tudo que você dá, ele te retorna. Então, e ele não leva desaforo para casa. E se você é correto, se você é grato, ele te devolve em bênçãos também. Gratidão.